Vamos falar agora um pouquinho do contrato plurilateral, um contrato que você costuma esquecer. Você, na sua preparação, no seu estudo, na sua atuação diária como advogado, na sua simples curiosidade acerca do direito dos contratos, se limita ao contrato unilateral e bilateral. E às vezes a culpa nem é tão sua, porque muitos livros explicam mais unilateral e bilateral e plurilateral apenas citam, sem aprofundar muito. Vamos aproveitar essa aula para discutir um pouquinho o contrato plurilateral. O que é um contrato plurilateral? Contrato plurilateral é um contrato que tem 3 ou mais vontades, 3 ou mais partes envolvidas. É chamado de um contrato complexo, porque foge da regra de 2 vontades. Acordo de vontades aqui entre 3 ou mais pessoas. E o contrato plurilateral, ele tem uma característica. Além de ter 3 ou mais pessoas, ele não é sinalagmático. A prestação de uma das partes não é causa da outra. As prestações, elas não se cruzam. No contrato plurilateral, as prestações dos contratantes são direcionadas a um beneficiário comum. Você conhece um contrato plurilateral, um exemplo de contrato plurilateral? O contrato social é um contrato plurilateral. Quando você estuda direito empresarial, você vê que nós temos, quanto à natureza do ato constitutivo, sociedades de 2 tipos. Sociedades contratuais e sociedades institucionais. As sociedades que estão no Código Civil são sociedades contratuais. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e a sociedade limitada, a mais comum que existe. Já as sociedades que estão na lei específica, que é a Lei 6404 de 76, ela tem como ato constitutivo um estatuto. Sociedade contratual tem como ato constitutivo um contrato social. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e limitada. E até mesmo a sociedade simples, que é aquela sociedade que não tem natureza empresarial. Já as sociedades que estão na lei específica, Lei das Sociedades por Ações, sociedade anônima e sociedade em comandita por ações, são sociedades institucionais, tendo como ato constitutivo um estatuto social. Uma limitada tem como ato constitutivo um contrato. Qual é a natureza do contrato social? É um contrato bilateral? Se o contrato social fosse um contrato bilateral, seria uma desgraça. Por quê, professor? Pelas 3 características que nós estudamos do contrato bilateral. Veja, no contrato bilateral você pode alegar a exceção de contrato não cumprido. Num contrato social, vamos imaginar 2 sócios, nós vamos ter 3 partes envolvidas, os 2 sócios e a pessoa jurídica. Lembre-se que sociedade é pessoa jurídica, dotada de personalidade jurídica própria, artigo 44 do Código Civil. Então você veja que eu tenho 3 pessoas envolvidas, 2 sócios e a pessoa jurídica sociedade. Veja que as prestações dos sócios se direcionam a um beneficiário comum, a sociedade. E qual é a prestação principal dos sócios com a sociedade? É contribuir para o capital social. Esta sociedade precisa de 100 mil reais para começar, cada um contribui com 50 mil reais. Prestação, 50 mil reais de cada um dos sócios. Se nesse contrato eu pudesse alegar a exceção de contrato não cumprido, o que poderia acontecer? Se um dos contratantes não integralizasse o capital social que ele subscreveu, eu poderia chegar e falar, eu não vou integralizar porque o meu sócio não integralizou. Eu posso alegar isso? Não, porque o contrato social não é bilateral, é plurilateral. Se é plurilateral, não tem sinalagma, não é sinalagmático. Uma prestação não é causa da outra. E, portanto, um não cumpriu a dele, eu não posso alegar que eu não vou cumprir, porque ele não cumpriu a dele. Isso é uma questão, você que se prepara para concurso público, é uma questão, inclusive, de 2ª fase. Seja direito civil, seja direito empresarial. Olha que pergunta interessante, um programa prático. Sócios A e B formam uma sociedade, cada um subscreve 100 mil reais de capital social. Na hora de integralizar o capital social, um dos sócios não integraliza. Pode o outro sócio alegar exceção de contrato não cumprido, dizendo que não vai integralizar o que ele subscreveu porque o seu sócio não fez? Não, não pode fazer isso. A não integralização do capital social por um dos sócios
não me permite não integralizar a minha parte. Se eu não integralizar, a sociedade vem me cobrar. Como a sociedade tem que cobrar do sócio. Então, por quê? Qual é o fundamento? O fundamento é que o contrato social não é um contrato bilateral, é um contrato plurilateral. E se é um contrato plurilateral, ele não é sinalagmático. Uma prestação não é caso da outra. Já vi isso em concurso público, uma questão de segunda fase, uma questão discursiva. Segundo efeito, no contrato bilateral, eu posso pedir a resolução do contrato em razão do inadimplemento da outra parte. Posso, numa sociedade, o meu sócio não contribuiu. Eu posso pedir o fim do contrato social porque o sócio não contribuiu? Não. Ele será sócio remisso. Sócio remisso é o sócio que não integraliza o capital social por ele subscrito. Ele será um sócio remisso e ele será cobrado pela sociedade, podendo até ser excluído da sociedade. Mas a não integralização do capital social por um dos sócios não gera fim da sociedade, não gera extinção do contrato social. O contrato se mantém, a sociedade se mantém, o sócio remisso será cobrado, e pode ser até excluído da sociedade. E eu aproveito aqui, já que eu estou falando do tema sociedade, um cuidado que você deve ter ao se preparar para um concurso público, principalmente prova de múltipla escolha, que quer pegar você numa situação complicada. 2 sócios, um foi excluído, sobrou um sócio. Pode a sociedade continuar? Você sabe que, em regra, não existe sociedade unipessoal no Brasil. Você tem a subsidiária integral, você tem a empresa pública, mas, em regra, não se admite. Todavia, a lei confere um prazo para eu recompor a pluralidade. A sociedade não acaba permanecendo um único sócio. A lei me dá um prazo para recompor a pluralidade. E se passar esse prazo e não for recomposta a pluralidade, aí sim haverá uma causa legal de dissolução da sociedade. A pegadinha é: você sabe o prazo? Você sabe o prazo? Eu aposto que muitos de vocês responderam: professor, 180 dias. Isso está parcialmente correta. Na sociedade limitada, efetivamente o prazo é de 180 dias. Mas na sociedade anônima, não. Se você for na lei das sociedades por ações, você vai ver que na SA o prazo para recompor a pluralidade é até a próxima Assembleia Geral Ordinária. É aquela Assembleia que deve ser realizada nos primeiros 4 meses do ano civil, do exercício social, que normalmente se confunde com o ano civil. Então a questão pode colocar, imagina a questão de concurso público, Tiago e o meu amigo telespectador são sócios de uma sociedade anônima. O telespectador não integraliza o capital por ele subscrito. Eu posso pedir o fim da sociedade? Não. Você será cobrado e até excluído. Foi excluído, sobrou um sócio. Qual é o prazo para recompor a pluralidade? Letra A vai vir 180 dias, não é resposta. Como SA é até a próxima AGO, Assembleia Geral Ordinária. E veja, você pode me perguntar assim: professor, uma sociedade tem um sócio com 90% do capital social e outro com 10%. Isso é fraude? Pode até ser, ensejando desconsideração da personalidade jurídica, mas não necessariamente. Olha que questão interessante para nós discutirmos. Você pode garantir para mim que uma sociedade em que um sócio é 95% da capital social e outro tem 5%, isso é fraude? Você pode afirmar isso? Me parece que não. Por quê? Porque o contrato social, ele não é bilateral, ele é plurilateral. Se ele é plurilateral, ele não é sinalagmático. Se ele não é sinalagmático, olha o terceiro efeito que eu narrei para vocês. Não se exige um mínimo de equivalência entre as prestações. Nada impede um sócio com 90% e outro com 10%. O mestre Fábio Ulloa, quando fala de sociedade, em seu livro, ele inclusive cita, defende a tese, de ser possível você criar uma sociedade com um único sócio, para justamente evitar você pegar uma pessoa para ter 5% do capital social e você com 95%. Porque é legítimo você criar uma sociedade para a proteção legítima do seu patrimônio. Você só desconfigura a personalidade jurídica da sociedade, artigo 50 do Código Civil, quando houver abuso do direito de constituir uma pessoa jurídica, que ocorre no desvio de finalidade, que é a fraude, criar uma pessoa jurídica para fraudar credores, e na confusão patrimonial.
Eu tenho o direito de criar uma pessoa jurídica e exercer a empresa através da pessoa jurídica para a proteção legítima do meu patrimônio. Se eu crio com o Marlon uma sociedade e nós contraímos uma dívida perante o banco ou perante o fornecedor e não pagamos, quem será cobrado? Eu? Ele? Não. Será a sociedade. Com que dinheiro? Com patrimônio social, que foi o que nós contribuímos para o capital social no começo, que pode ter aumentado, diminuído com o exercício da empresa. Eu estou criando uma sociedade para a proteção do meu patrimônio. Os credores ficam sem receber e meu patrimônio é atingido, porque o devedor é a pessoa jurídica, sociedade que foi criada. Eu tenho direito, Fábio Lô fala. Então, para que pegar uma pessoa? Crie você mesmo, sozinho. Ele defende sociedade unipessoal. Mas esse não é o sistema no Brasil hoje. Você tem que ter um sócio para criar uma sociedade. Se junta com alguém, cria uma sociedade. E não necessariamente, pode até vir a ser, mas não necessariamente haverá fraude, um sócio tem 95% e outro 5%. É possível isso. Por quê? Porque o contrato é plurilateral, não é sinalagmático. Não existe causalidade das prestações. Então, se o contrato social fosse bilateral, seria uma desgraça. Porque um sócio não integralizou, eu alegava a exceção de contrato não cumprido. Um sócio não integralizou, eu acabava com a sociedade. Tinha que ter um mínimo de equivalência das prestações. Mas o contrato social é um contrato plurilateral não sinalagmático. Portanto, não se insere aí exceção de contrato não cumprido, não se insere aí a cláusula resolutiva tácita e não se insere aí um mínimo de equivalência entre as prestações. Muitos livros apenas citam que o contrato social é um contrato plurilateral. E é importante você ter essa visão, aprofundando um pouco a discussão, o seu conhecimento sobre o contrato plurilateral. Ok?